Hoje vamos tentar cobrir uma série de páginas dos Maias, uma série de páginas e uma série de capítulos. Vamos começar pelo capítulo 7, isto na última aula tínhamos ficado no 6º, no célebre jantar do Hotel Central. O capítulo 7 não tem nada de particularmente relevante, exceto o facto de o narrador nos continuar a caracterizar de forma bastante pormenorizada Damaso Salcedo, que entrou no convívio dos Maias e se tornou um frequentador assíduo do ramalhete. Graças a quê? Bom, graças a 2 ou 3 aspectos, nomeadamente ao conhecimento que parece ter dos Castro Gomes. Dado o interesse que Carlos da Maia manifesta por Maria Eduarda, pela senhora Castro Gomes, então atrela-se de certa forma a ele, no sentido de procurar aproximar-se dela. Damaso continua a manifestar as suas opiniões extremamente negativas e depreciativas sobre as mulheres em geral, mais especificamente sobre as mulheres portuguesas, sobre quem tece comentários bastante desagradáveis. Gosta de coisas como o bric-a-brac, a leitura, embora considere determinados autores confusos, portanto, o que revela uma certa falta de cultura. Afirma que em jovem levou uma vida imoral, de destroinice, de boêmia, digamos assim, mas no presente está mais pacato, está mudado. Este conjunto todo de traços faz com que o narrador o ridicularize ao longo do romance, através, nomeadamente, do uso da ironia e do sarcasmo. Por outro lado, Damaso Salcedo torna-se uma espécie de discípulo assumido de Carlos da Maia, porque vê nele, entre outras coisas, o paladino, digamos assim, um modelo do chic cavaleiro, que é uma das suas divisas. E nesse sentido, ou enquanto tal, passa o seu tempo a elogiar Carlos, dedica-se-lhe como um criado, fazendo coisas como, por exemplo, despachar-lhe encomendas, copiar aplicadamente apontamentos, transcrições de revistas, materiais para o livro, tudo sempre com sua bela caligrafia, o que permite aproximá-lo bastante e entrar numa esfera de intimidade ou de proximidade com Carlos da Maia. Além disso, o próprio narrador não tem pejo em afirmar que Damaso o segue por todo lado como um rafeiro, portanto como um cão. E mais do que isso, imita-lhe os gostos, imita-lhe os hábitos, imita-lhe a forma de vestir, os fatos, sempre na procura do tal chique. Em simultâneo, continua a mostrar os seus traços mais negativos, a sua falta de cultura, que o leva, por exemplo, a não participar nas discussões sobre arte ou sobre ciência, as confusões que faz entre experiências com eletricidade e espiritismo, que é absolutamente extraordinário. Continuar a revelar a sua surdidez no que diz respeito aos prazeres do sexo. Fica a saber-se que ele punha casas a espanholas, a prostitutas espanholas, era conhecido de forma, enfim, cómica, trágica, quase como o Dom João V dos prostíbulos. Teve uma ligação amorosa com a Viscondessa da Gafanha, que é descrita em traços absolutamente sarcásticos, como uma carcaça esgalgada, caiada, rebocada, gasta por todos os homens válidos do país, o que dá uma imagem absolutamente decadente da senhora. Manteve uma outra relação com uma atriz, que é apresentada como uma montanha de carne, que numa noite em que viveu em demasia tentou o suicídio e acabou a vomitar sobre o colete de Damaso. Todos estes episódios recambulescos, digamos assim, tornam Damaso num sujeito vaidoso das suas conquistas e como se pode constatar, que conquistas, de facto, notáveis. É fanfarrão, é um gabarola, considera-se um galã, muito apetecido pelas mulheres, daí que ele considera que tem grandes hipóteses de iniciar uma aventura amorosa, um romance com Maria Eduarda.
Mas revela toda a sua cobardia em simultâneo a mostrar todo este seu lado grotesco, narcisista, megalómano. Por exemplo, ele ameaça um sujeito, um indivíduo chamado Gomes, mas apenas e só porque este era raquítico de nascença e seu inquilino. Além de que o sujeito tinha a renda em grande atraso, portanto não tinha qualquer hipótese de fazer frente, nem física, nem socialmente, a Damaso, pelas razões que acabei de explicar. Quando Carlos e Kraft vão praticar uma lição de florete, de esgrima, o Damaso fica sempre aterrorizado e fica a tremer de medo. E só segue essas lições de florete, de esgrima, lá está, por amor ao Chico. Entretanto, numa das sessões em que eles estão no Ramalhete, ocorre a visita de João da Ega, uma visita apressada. Ficamos a saber que ele está cheio de dívidas, que contraiu dívidas por todo lado. Pede a Carlos que visite os Govarinhos, pois a Condessa morre de amores por ele, e portanto tem ali uma oportunidade para viver nova aventura amorosa. E dá notícia da realização iminente de uma festa em casa dos Cohen, uma soirée, um baile de máscaras, digamos assim, para comemorar os anos de Raquel Cohen. Bom, este baile vai ter um desenlace profundamente trágico para João da Ega. Entretanto, Carlos prossegue as suas paixões amorosas. Em determinado momento, quando está no aterro, na zona de Lisboa, vê pela segunda vez a brasileira e mais uma vez é traçado um retrato dela extremamente eufórico, em que é destacada, em que é comparada a uma deusa, sempre acompanhada pela sua cadelinha cor de prata. Possui um corpo maravilhoso, apresenta-se vestida de forma extremamente elegante e moderna, de acordo com a moda. Ou seja, a imagem que é apresentada dela é de alguém que se destaca no meio social lisboeta, portanto é de um ser excepcional, que está acima dos outros que fazem parte do meio social em que ela se envolve. É curioso que ela possui um traço físico que Carlos nota que é uma característica dos maias. Tem os olhos negros. No dia seguinte, no mesmo local, avista-a pela terceira vez. E nessa semana em que ocorrem estes dois avistamentos, digamos assim, ele procura mais 3 vezes, até subitamente se dar conta que se trata de uma obsessão. E depois de ter essa sensação, sobrevém a vergonha e a humilhação por esta espécie de inquietação de rafeiro perdido que passa o tempo a farejar o aterro em busca da sua brasileira. Em simultâneo, Carlos é visitado no seu consultório pela Condessa de Govarinho, a pretexto de uma mancha no pescoço do filho e de um caroço atrás da orelha que a criança terá, que Carlos facilmente constata que é inexistente, ou seja, tudo aquilo não passou de um pretexto da Condessa para se encontrar com Carlos e proporcionar uma futura relação amorosa, como ele rapidamente demonstra. Este filho da Condessa de Govarinho, chamado Charlie, é outra personagem que é apresentada segundo modelos naturalistas, visto que é um produto do meio social em que cresce, da hereditariedade, nomeadamente dos traços da família paterna, portanto do conde de Govarinho, e da educação à portuguesa, o que o torna uma pessoa, ou embora seja uma criança, de aspecto nervoso e delicado, o que imediatamente nos relembra as figuras de Pedro da Maia e de Eusébiozinho. A finalizar o capítulo temos notícias do Damaso, que Carlos descobre que é o acompanhante predileto dos Castro Gomes. E o final do capítulo coincide precisamente com notícias sobre esse casal. E as notícias são sumariamente estas. Eles estão em Sintra com Damaso. Ora, e esta notícia vai proporcionar o salto para o capítulo 8º, que compreende uma visita, uma viagem
de um dia que Carlos e o seu amigo Cruz fazem nada menos, nada mais do que a Sintra, à procura de Maria Eduarda, a senhora, ou supostamente a senhora Castro Gomes. O tema deste capítulo, desta viagem, é uma espécie de busca frustrada da felicidade. Ora bem, Sintra já na época era uma zona bastante frequentada pelos lisboetas por causa da sua beleza natural. Então, Carlos da Maia vai fazer essa visita acompanhado de um amigo Cruz, que é um sujeito assim, que parece envolto num certo mistério. Carlos, de facto, e na prática, não sabia nada do seu passado, dos seus hábitos, dos seus gostos, das suas afeições, nada. No entanto, é ele que lhe serve de companhia, esta espécie de gênio musical incompreendido, que ainda vive com a mãe. No fundo, o que se trata aqui é de uma figura, um homem que está interessado profundamente numa mulher, que se quer aproximar dela, que a quer conhecer, e que procura um amigo que o acompanhe nessa aventura. Nada muito diferente do que fará ou do que faria um adolescente interessado numa figura feminina que se encosta a um amigo nestas ocasiões em que o relacionamento ainda não teve início, nem sequer se pressupõe que tenha a breve trecho. Então eles partem de Lisboa, da Rua de São Francisco, com um duplo objetivo. Carlos da Maia, obviamente, vai procurar encontrar Maria Eduarda e Cruzes tem como missão, digamos assim, comprar queijadas para a sua mãe. As célebres queijadinhas de Sintra, que são, juntamente com os chamados travesseiros, uma das iguarias locais bastante conhecidas. Depois da partida da Rua de São Francisco, passam pelas quintas de Benfica, visto que não existem as quintas de Sporting, e que mostra essa travessia mostra o encanto de Cruz com o campo. Depois chegam à Porcalhota, que é a atual cidade da Amadora, na qual, através de uma referência a um artigo que João Dega publicou a elogiar Jacob Cohen, note-se como tudo isto é insensato e é indecoroso. Toda Lisboa sabia, passo o exagero, que João Dega mantinha uma relação amorosa adúltera com Raquel Cohen e nada disto o impediu de fazer publicar um artigo de jornal precisamente a elogiar o marido da sua amante. Tudo isto não cheira particularmente bem da parte de João Dega. E a propósito desse artigo, Carlos e Cruz mantêm um diálogo que se passa mais ou menos assim. Diz Carlos, ninguém faz nada. E depois vira-se para o amigo e diz, tu, por exemplo, que fazes? E Cruz diz, confirmando que nada faz, se eu fizesse uma boa ópera, quem é que me representava? Resposta de Carlos, e se o Ega fizesse um belo livro, quem é que lhe o lia? O que permite a Cruz retirar uma espécie de conclusão. Isto é um país impossível. Bom, o que é que isto revela, este breve diálogo, enfim, que eu tentei resumir aqui? Revela, por um lado, a falta de cultura e de ignorância do país. Porquê? Se fizesse uma boa ópera, ninguém a representava, porque não havia público, e se o Ega escrevesse um belo livro, ninguém o lia, porque não teria nenhum interesse. Portanto, isto revela a ignorância e a falta de cultura em cultura do país. Mas, por outro lado, também revela um outro traço, que é o facto de nós encontrarmos sempre desculpas para não fazermos nada. Ora, Cruz não escreve a ópera porque supostamente ninguém lhe representa, ninguém a vai ver. João Dega não escreve o livro porque ninguém o lê. Não, isso não é razão, isso é uma desculpa para não fazer nada. Porque primeiro faz-se a ópera, escreve-se o livro e depois, eventualmente, é que nós constataremos se há ou não público para assistir e para ler. O quarto passo da viagem, o quarto marco da viagem é a passagem pelo Ramelhão, segue-se o Palácio da Vila,
Ambos são descritos com algum pormenor, não vamos estar aqui a atender muito tempo a isso porque não é relevante. Segue-se depois o Nunes, e aqui sim, convém fazer uma paragem. No Nunes, Carlos vai encontrar uma figura já nossa conhecida, o bem-amado Eusébiozinho, e uma outra figura que nós não conhecemos, mas que vai ser mais importante lá para a frente, que é o Palma Cavalão, que é o diretor de um jornal da capital. Ora, Eusébiozinho e o Palma Cavalão estão a almoçar no Nunes na companhia de duas prostitutas espanholas. Eusébiozinho aparece-nos, quer física, quer psicologicamente, como já o conhecemos, sempre muito amarelo, carregado de luto, visto que foi recentemente viúvo. E o facto de estar acompanhado por duas prostitutas espanholas mostra logo que é uma figura devassa e imersa na degradação. Em simultâneo, quando se vê surpreendido por Carlos, seu primo, na companhia de duas prostitutas, ele mostra toda a sua falta de caráter, toda a sua hipocrisia, toda a sua covardia e todo o seu estatuto de inferioridade. Porquê? Porque nega que esteja com a prostituta espanhola e não assume isso, não assume a relação com ela. Ora, isto acaba por se tornar ainda, por reverter contra ele, por se virar contra ele, porque Concha, obviamente, é uma das prostitutas a que está com ele, não aceita aquele comportamento e insulta-o. Diz o narrador, atirou-lhe os piores nomes, chamou-lhe porco, acusou-o de forreta, usou-o como um trapo vil, acabando, coitado, ele, com a cabeça caída e as orelhas em brasa e um grosso soluço. E para acabar em beleza esta cena, Eusébiozinho acaba por pedir desculpas à Concha pelo seu ato. Portanto, isto é o retrato de uma figura grotesca e, de facto, de um caráter muito, muito, muito pequenino. Por seu turno, Palma Cavalão não é introduzido com melhores cores. É uma figura gorda, baixa, da qual se diz não ter pescoço, tem uma face larga, balofa, dedos moles, as unhas roídas, e revela todo o seu machismo e falta de respeito para com as mulheres. Porque na sequência do episódio de Eusébiozinho com a prostituta espanhola, ele defende que a forma de tratar com as mulheres não é sempre com bons modos. De vez em quando diz ele que se deve dar-lhes duas boas bolachas, ou mesmo um par de bengaladas. Portanto, ele é um adepto da violência física sobre as mulheres, a quem se dirige sempre numa linguagem de nível bastante baixo, bastante rude, o que revela a sua forma de ser, o seu caráter também. Nós vamos constatar melhor os traços de caráter de Palma Cavalão quando chegarmos ao episódio dos jornais. Ora, neste contexto, e para finalizar, mais uma vez o narrador destaca a superioridade de Carlos relativamente a Eusébiozinho e, neste caso, também a Palma Cavalão. Porquê? Porque, enquanto Eusébiozinho adota o comportamento que eu descrevi e as opiniões de Palma sobre mulheres são o que são, Carlos destaca-se por saudar respeitosamente as duas espanholas. É-lhe indiferente, para o caso, o facto de se tratar de prostitutas. Ele vê, antes de mais, a figura humana que está ali presente e não a prostituta. E isso coloca-o sempre num estatuto de superioridade relativamente à maior parte das outras figuras. Chegam depois a Setiais, que é descrita de forma realista, mas simultaneamente crítica. O narrador destaca as lojas vazias, os cães vários dormindo ao sol, presos pedindo esmola através das grades, crianças que brincam na rua em farrapos, sujas, imundas. Portanto, destaca-se aqui a pobreza, a miséria da região. Em contraste, faz alusão às melhores casas,
onde, àquela hora da manhã, ainda está gente confortavelmente dormindo. Portanto, há aqui um contraste entre a vida de pobreza e de miséria e, por outro lado, uma vida bastante afortunada e, em simultâneo, improdutiva. O passo seguinte é o Palácio de Setiais. Pouco antes de passarem por esse espaço, Carlos e Cruz encontram uma outra figura já nossa conhecida, que é Tomás de Alencar, o poeta que foi amigo de Pedro da Maia. E, como sempre, os traços de Alencar são os mesmos. Exageradamente sentimentalista, sonhador, declamando sempre os seus poemas românticos, repletos de temas como a saudade, o suspiro, o amor, abordado de acordo com o romantismo, sempre com o seu grande chapéu de Panamá, o olhar lento, arrastado, triste, o fato negro, o ar sombrio, os seus bigodes pretos, as poses tristes, enfim. É de facto representante da poesia e da mentalidade ultra-românticas. Saudosista, egocêntrico, completamente desligado, desfasado da realidade, exprimindo hiperbolicamente os seus sentimentos e as suas vivências amorosas, mantendo um discurso retórico, saudosista e por isso mesmo já passadista, enfim. Alencar é o representante do ultra-romantismo, inequivocamente. Palácio de Setiais, então, como é que eles o encontram? Abandonado, cheio de vidros e de telhas partidos, deserto, coberto de erva que cresce ao abandono, com as grades enferrujadas, os florões de pedra ruídos de chuva, etc, 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 as janelas cheias de teias de aranha, etc, etc. O que é que isto mostra? Através desta descrição, o que é que o narrador pretende mostrar? Pretende criticar a degradação e o abandono a que está votado o património nacional, nomeadamente o património arquitetónico. Por outro lado, procura estabelecer um contraste entre um passado, simbolizado pelo escudo de armas, e pelo presente, que é de abandono, de ruína, de degradação completa. É curioso que esta descrição do Palácio de Setiais, conforme é feita no romance, aproxima bastante, contém bastante semelhanças com o ramalhete abandonado 10 anos depois da tragédia que se verificará lá mais adiante. O ponto seguinte é o Palácio da Pena, que está reproduzido na imagem, está situado no cume de uma serra, inserido num contexto de uma paisagem absolutamente romântica. Depois do Palácio da Pena, segue-se a passagem pela Lawrence, onde, mais uma vez, Carlos encontra alguns indícios de proximidade brasileira, mas nunca a chega a ver. Depois da Lawrence, a viagem termina. E termina com um desenlace que é a frustração para ambos. Porquê que é a frustração? Carlos não encontrou a brasileira. Nem sequer a avistou à distância. De forma semelhante, o Cruz, que tinha como objetivo comprar as queijadas para a mãe, durante o regresso dá-se conta de que se esqueceu de as comprar. Portanto, esta viagem a Sintra é uma viagem frustrada para ambos. O que permite retirar, em jeito de conclusão, os seguintes traços. Proceder ao levantamento dos seguintes factos. Esta viagem é extremamente simbólica. Porquê? Vou tentar ordenar isto por pontos. Em primeiro lugar, trata-se de uma viagem circular. Começa na Rua de São Francisco, em Lisboa, e termina em Lisboa. Ora, esta circularidade, este sair, partir e regressar ao mesmo ponto, remete para o círculo vicioso da vida, o tema do eterno retorno. Em segundo lugar, a viagem dura um dia, digamos assim, um dia solar, o que é um tempo extremamente breve. Ora, isto pode sugerir duas coisas. Por um lado, a brevidade da vida,
E, por outro lado, pode apontar de forma pressagiante para a brevidade da relação amorosa entre Carlos e Maria Eduarda, que também não vai demorar muito tempo. Neste sentido, a viagem a Sintra é uma metáfora da brevidade da vida e da brevidade dos amores entre Carlos e Maria Eduarda. Igualmente, enquanto metáfora da vida, a viagem a Sintra pode representar uma espécie de breve caminhada em que todas as nossas aspirações resultam em fracasso e em frustração, mesmo ao nível das coisas mais pequeninas, como é o caso das queijadas esquecidas. Esta desilusão, esta frustração, reveladas no final pelas personagens, antecipam a futura teoria que vamos encontrar no capítulo final, da teoria da existência humana. E que teoria é essa? É uma teoria a que os personagens chegam, ou que expressam, melhor dito, segundo a qual nada vale a pena. Não vale a pena qualquer esforço, qualquer ambição. Porquê? Porque todos os nossos esforços, todas as nossas inspirações acabam em desapontamento. E se acabam em desapontamento, não vale a pena, de facto, iniciar nada. A viagem é ainda um pretexto para essa de Queiroz claramente fazer um elogio do campo, o que vai repetir numa outra obra que ele escreveu chamada A Cidade e as Serras. Revela também que esse é um escritor de contrastes. Por exemplo, ele faz o elogio da natureza ao longo de todo o capítulo, mas faz contrastar esse elogio com um episódio absolutamente ridículo, que é quando Alencar aperta o atilho das ceroulas e as revela. Depois temos a procura obsessiva e ansiosa de uma mulher, de uma deusa, e em simultâneo o episódio cômico das queijadas, porque se trata de um mero episódio cômico. Outro contraste que se pode encontrar, mais uma vez, tem a ver com a procura da deusa, de Maria Eduarda, e o degradante episódio de Eusébiozinho, Palma Cavalão e as prostitutas espanholas. Num caso, trata-se de um amor supostamente elevado, com intenções sérias, digamos assim, do outro temos um episódio absolutamente grotesco das outras figuras. Outra conclusão que se pode retirar tem a ver, então, com algo já referido, que é o facto de nós, humanos, encontrarmos sempre uma desculpa para nada fazer, que é uma característica, supostamente, dos portugueses. Depois, Sintra tem um significado muito preciso para a burguesia lisboeta. Por um lado, é um local de aventuras e de escapadas com prostitutas espanholas alugadas ao dia, mas, por outro lado, também era um local recomendado pelos médicos para a cura de problemas pulmonares, por causa do contacto com a natureza, dos seus bons ares, que eram saudáveis e revigorantes. Note-se, por exemplo, que os antigos sanatórios que eram destinados precisamente ao tratamento de doenças do foro pulmonar se situavam em locais bastante arborizados, em plena natureza, porque não havia, de facto, melhor tratamento, não havia medicamentos que combatessem esse tipo de doenças, como, por exemplo, a tuberculose. Um outro traço que é referido, embora de passagem, é o jogo. Há uma determinada cena em que nós encontramos personagens a jogar e o jogo é apresentado como um passatempo burguês por excelência. Veja-se como isto deixou de ser um domínio da burguesia e hoje qualquer um de nós joga, seja que tipo de jogo que for. Seja jogo de dinheiro, seja um simples jogo no telemóvel, por exemplo. Já foquei aqui a questão da degradação e do abandono do património arquitetónico nacional, do contraste entre classes sociais claramente desfavorecidas, que vivem rodeadas da miséria, e outras absolutamente improdutivas, que têm um estatuto social e económico que lhes permite não fazer nada de útil na vida. Há ainda outro traço a propósito das refeições que são descritas, que tem a ver com outro contraste, que está relacionado com o comportamento que os portugueses têm à mesa, tipicamente exuberante, falam alto, fazem enorme estardalhaço, procuram fazer-se notar de todas as formas e feitios, comem com a boca aberta, etc. E tal, e os ingleses e a sua civilidade à mesa. E é um contraste
bastante interessante que, mais uma vez, deixa os portugueses na mão de baixo, num plano inferior. Por último, a Sintra também nos aparece enquanto espaço físico. Sintra é apresentada neste capítulo como uma espécie de Éden, de paraíso na Terra, por causa da sua paisagem absolutamente extraordinária e soberba, e dos ares românticos que a rodeiam. Por outro lado, em Sintra, ou na descrição de Sintra, destacam-se 4 espaços. O Palácio da Vila, como já disse, pode ser comparado pela sua austeridade ao Ramalhete, lá mais para a frente, e metaforicamente pode ligar-se à personagem de Afonso da Maia. O segundo é o Palácio da Pena, solitário lá no Alto da Serra, como que perdido no meio da paisagem romântica, que se pode ligar neste sentido à figura de Pedro da Maia. O terceiro é o Palácio de Setiais, completamente abandonado, que se associa ao Ramalhete no final da obra, após 10 anos de abandono, portanto tem características comuns. E o quarto tem a ver com a riqueza da paisagem de Sintra, que remetem ou que evocam Santa Olávia, que é uma pequena quinta aqui, entre aspas, nas margens do Rio Douro. Falta-nos falar aqui ainda do capítulo 9, muito sumariamente. O capítulo 9 tem aqui 2 ou 3 coisas interessantes. A primeira delas é a aproximação entre Carlos e Maria Eduarda. E o pretexto é muito simples. Maria Eduarda tem uma filha, Rosa, e certo dia Damaso aparece no Ramalhete chamando Carlos para precisamente ir visitar essa criança porque está doente, porque adoeceu. E qual não é a alegria suprema de Carlos quando constata que se trata da filha da brasileira de Maria Eduarda. Então nós assistimos a 2 ou 3 momentos de descrição no capítulo 9 relativos ao momento em que Carlos fica sozinho nos aposentos, na habitação de Maria Eduarda, tem a oportunidade de contactar com o seu espaço mais íntimo. No primeiro extrato, o que é que se destaca? Destaca-se, por um lado, a intimidade de Maria Eduarda, a sua sensualidade. Carlos tem acesso à sua sensualidade, por exemplo, quando observa as rendas que ela usa, que é uma roupa íntima, digamos assim, a referência a 2 malas que representam as 2 figuras, Carlos e Maria, toda a elegância, todo o luxo, todo o requinte, todo o bom gosto que caracteriza o vestuário e o mobiliário de Maria Eduarda, e 2 cores se destacam. O branco, que remete para a roupa interior, e portanto para a sensualidade, para o erotismo, e por outro lado o cor-de-rosa que rodeia Maria Eduarda e que está ligado ao amor, digamos assim, a cor do amor, ou uma das cores do amor, e tratando-se de uma relação entre 2 irmãos, obviamente remete para o incesto. O outro traço, o outro extrato que eu transcrevo aqui, mantém as mesmas características, revelando a sensualidade associada a Maria Eduarda e com descrições que claramente antecipam a futura relação física sexual entre ambos. Se não reparem, o olhar de Carlos prendia sobretudo a um sofá onde ficara estendido, com as 2 mangas abertas, à maneira de 2 braços que se oferecem, o casaco branco de veludo, lavrado de gema, etc, etc. Ora, esta imagem do sofá que parece sugerir a figura de 2 braços abertos a oferecer-se, obviamente remete para o ato sexual entre Maria Eduarda e Carlos da Maia. Mais abaixo, o forro de cetim branco não tinha um menor acolchoado, tão perfeito devia ser o corpo que vestia, e assim, deitado sobre o sofá nessa atitude viva, num desabotoado de seminudez, adiantando em vago relevo, cheio de 2 seios, com os braços alargando-se, dando-se todos. Mais uma vez, a referência à figura de Maria Eduarda recebendo Carlos da Maia num ato sexual. Mais abaixo, punha ali a forma de um corpo amoroso, desfalecendo num silêncio de alcova.
outro extrato que eu transcrevo aí combate esta visão eufórica de Maria Eduarda e é constituído por vários traços dissonantes. Desde logo, quando o Carlos observa Rosa e constata que algo irregular nos seus olhos. Porquê? Porque os olhos da mãe já sabemos que eram negros, como os dos Maias. Os do pai de Azeviche pequeninos. Ora, ela tinha uns olhos, uns lindíssimos olhos azuis. Portanto, de quem herdou ela aqueles olhos? Ora, se à partida nós não vamos duvidar que ela é filha de Maria Eduarda, o que é que nos resta? Duvidar se de facto Castro Gomes é o pai daquela menina. Depois a descrição seguinte, mais uma vez, releva traços associados a Maria Eduarda que já conhecemos, o bom gosto, o luxo, a elegância, o requinte, etc, etc. E a parte final do extrato volta a revelar traços estranhos sobre Maria Eduarda. Há algo que Carlos obviamente não consegue captar, mas há algo que destoa na figura de Maria Eduarda, algo de profundamente desagradável na existência daquela personagem e que nós só vamos ficar a conhecer daqui a 2 ou 3 capítulos, quando a relação se iniciar e se desenvolver. Falei há bocadinho na realização de uma soirée, de um baile de máscaras em casa dos Coen, destinado a celebrar o aniversário de Raquel Coen. Ora, João Dega é um dos convidados, apresenta-se vestido de Mefistófeles, portanto de diabo, como não podia deixar de ser, dado o seu caráter mefistotélico, diabólico, digamos assim. Só que o que resulta daí é que esse baile serve para Jacob Coen humilhar publicamente João Dega, visto que ele descobriu recentemente, não sabe muito bem como, a relação adúltera que Ega mantém com a sua esposa. Então, Ega sai, como disse, humilhado publicamente perante todos os participantes no baile, que é o mesmo que dizer que sai humilhado perante toda a sociedade de Lisboeta, pelo menos aquela que interessa, as classes mais elevadas. O curioso é que, depois desta humilhação, Ega, caricata e comicamente, manifesta o desejo de se vingar por causa dessa humilhação e manifesta o desejo de desafiar Jacob Coen para um duelo público. Portanto, o sujeito que anda a trair o Coen, portanto, o mal da fita, digamos assim, que lhe seduziu a mulher e com ela mantém uma relação extramatrimonial, é o mesmo que vai procurar desafiar a vítima, entre aspas, o marido traído, para um duelo, como se o ofendido fosse Ega e não Coen. É evidente que os amigos de João da Ega, Carlos da Maia e Companhia Limitada, lhe retiram a ideia da cabeça e lhe dizem o que tu tens de aguardar é precisamente o oposto. É saber se Coen te vai desafiar a ti para o duelo, não o contrário, porque o ofendido obviamente é ele. Entretanto, para grande desalento de João da Ega, ele verifica que aquela relação foi um enorme engano, porque ele de facto estava profundamente enamorado de Raquel Coen, mas o sentimento não era mútuo, porque de acordo com o narrador e com informações que são trazidas através de uma criada ou ex-criada dos Coen, ficamos a saber que Raquel afinal amava o marido e que tudo aquilo não passava numa espécie de encenação para provocar ciúmes em Jacob Coen. O desgraçado do Ega, a sua tragédia é tão grande, uma tragédia que é no fundo uma tragicomédia, é tão grande que ele passa a noite, aquela noite absolutamente desesperado, por um lado por causa da humilhação pública, por outro lado porque não sabe o que Jacob vai fazer a Raquel e desconfia que ele até pode assassinar, o que não seria nada estranho, nem no século XXI, muito menos no século XIX, onde o marido tinha um poder sobre a mulher
que hoje de forma nenhuma tem. O desgraçado descobre na manhã seguinte, digamos assim, que de facto Jacob sovou Raquel Cohen, violência doméstica seria hoje em dia, portanto o Cohen corria o risco de acabar atrás das grades, não foi o que sucedeu, deu-lhe uma sova monumental e depois fizeram os dois as pazes e vão partir para a Inglaterra. E portanto isto destrói completamente o Ega, que além disso, como sabemos, está imerso num mar de dívidas e não lhe resta outra alternativa do que fugir para Celurico, e é isso que ele faz. O capítulo termina com um comentário bastante pressagiante de Afonso, que está traduzido aqui no documento. Diz ele: má estreia, filho, péssima estreia. Quem também vai partir é Castro Gomes, que vai para o Brasil, e outras personagens se vão afastar de cena. Ora, isto tem um intuito claro. Qual é? É deixar o palco apenas para Carlos e Maria Eduarda, para que a relação se inicie e se desenvolva. E para que isso aconteça, é necessário afastar uma série de outras personagens. Ega vai embora, Castro Gomes também vai partir, a Condessa de Govrim também se irá afastar, Damaso também se irá afastar e, portanto, Carlos e Maria Eduarda ficam os dois com o palco só para si.